Ser um fracassado é algo ruim? Isso depende da perspectiva que você adota. O filósofo estoico Epicteto compartilhou valiosas reflexões sobre o que geralmente buscamos na vida. Enquanto a sociedade contemporânea muitas vezes valoriza conquistas como riqueza e fama como indicadores de sucesso, Epicteto via esses aspectos como insignificantes em comparação com aquilo que verdadeiramente enriquece nossa existência. Ele observou que a incessante busca por realizações e validação muitas vezes nos impede de alcançar algo muito mais valioso, um estado de felicidade que permanece inabalável diante das constantes mudanças das circunstâncias externas, incluindo as opiniões dos outros. No entanto, o medo de sermos rotulados como fracassados muitas vezes nos leva a suportar o sofrimento em troca da aprovação dos demais. Esse estado de dependência é lamentável, pois, ao investirmos exclusivamente em conquistas externas, nos tornamos reféns delas e desperdiçamos a oportunidade de encontrar a verdadeira felicidade e liberdade. De acordo com Epicteto, devemos estar dispostos a renunciar ao que ele chamava de coisas menores. E se isso significa que a sociedade nos considere fracassados, então esse é um preço que vale a pena pagar. Mas, ao contrário do que você pode estar pensando, este vídeo não promove a negligência consigo mesmo, mas sim explora os princípios da filosofia de Epicteto, redefinindo o conceito de fracasso e demonstrando que ser percebido como um fracassado não necessariamente é algo negativo. O que é ser um fracassado? A maioria dos dicionários vai definir um fracassado mais ou menos da mesma maneira: uma pessoa que é incompetente ou incapaz de ter sucesso. Ou seja, o fracasso é, por definição, a ausência de êxito. Você se sente fracassado quando não alcança um objetivo ou quando tem a percepção de que isso acontece constantemente. Mas, pensa comigo, em que situação alguém pode ser considerado bem-sucedido? Para muitas pessoas, construir e administrar um pequeno negócio é uma forma de sucesso. No entanto, para outros, o sucesso pode ser definido como a capacidade de enviar pessoas para outro planeta. O mesmo princípio se aplica à competência. O que pode ser considerado competência por algumas pessoas pode ser visto como incompetência por outras. As definições de competência e sucesso estão em constante evolução, influenciadas pela cultura e dependem diretamente de fatores como nossa família, sociedade, religião, entre outros. Isso significa que o conceito de ser um fracassado é extremamente subjetivo e, em essência, não possui um significado intrínseco além da interpretação que outras pessoas lhe atribuem. Suponha que usemos essa ideia de fracassado no contexto das sociedades consumistas e capitalistas de hoje. Nesse caso, vemos que o conceito está profundamente ligado à aquisição de coisas externas, especialmente dinheiro e fama. As pessoas têm uma imagem específica geral do que precisam para ser completas, que, mesmo que dentro da mesma cultura, varia amplamente. Para muitos, essa imagem é composta por um emprego que pague o suficiente para não se preocupar em economizar, uma parceira atraente, 2 filhos, de preferência um casal para agradar todos os avós, e uma casa própria, longe de zonas muito perigosas. Para outros, essa imagem inclui ter muitos seguidores no Instagram e um grande círculo social suficientemente interessante que serve como prova social. E se você não se conformar com a imagem imposta pelo grupo que você está inserido, então você é um fracassado. Você é considerado um fracassado quando é incompetente para adquirir o que é geralmente desejado e, portanto, incapaz de ter sucesso na vida. E aguentar o fardo de ser considerado um fracassado não é para qualquer um. Significa que você não apenas falhou aos olhos dos outros, mas que também será ridicularizado por isso. Mas até que ponto é realmente desejável possuir aquilo que se supõe ser a prioridade pelos outros? E vamos mais fundo. O quão realmente ruim é ser ridicularizado se não o temos? Bom, e é aqui que entra Epicteto. O que é que queremos? O que torna as posses materiais, a riqueza extrema ou a fama no Instagram tão atraentes? Na verdade, não queremos ser famosos ou nem queremos o dinheiro. Simplesmente é a promessa de felicidade que nos faz querer persegui-los.
Fantasiamos sobre um mundo em que multidões de pessoas nos adoram enquanto desfrutamos de coquetéis na praia, acumulando comentários e curtidas em nossas páginas de rede social. Ah, se eu tivesse isso tudo, eu seria realmente feliz, pensamos. E sim, por um tempo tal vida deve ser mesmo ótima, mas o que não consideramos é que eventualmente nos acostumaremos com ela e retornaremos à nossa felicidade de base, que agora vem com um preço muito maior. Epicteto, por outro lado, não valorizava esses bens externos. Ele os descrevia como fracos, servis e, o mais importante, além do nosso controle. Ao perseguir coisas como riqueza e fama, perseguimos o instável, pois buscamos o que pode ser tirado de nós num piscar de olhos. Por isso, Epicteto aconselha a refletir cuidadosamente antes de se comprometer com uma tarefa, alertando que não se deve agir apenas com entusiasmo inicial, ignorando as possíveis consequências. Muitos de nós não consideramos, mas a busca por qualquer objetivo vem com um custo significativo. E como exemplo, Epicteto usa alguém que quer vencer nos Jogos Olímpicos. Você deve se conformar com as regras, submeter-se a uma dieta, abster-se de guloseimas, exercitar seu corpo, quer queira ou não, em um horário estipulado, no calor e no frio. Você não deve beber água fria e, às vezes, nem vinho. Em uma palavra, você deve se entregar. E depois do combate, você pode ser jogado em uma vala, deslocar seu braço, torcer seu tornozelo, engolir uma abundância de poeira, receber chicotadas por negligência e, depois de tudo, ainda assim perder a vitória. Depois de você ter ponderado tudo isso, se sua inclinação ainda persistir, então encare o combate. Caso contrário, perceba que você se comportará como crianças que às vezes brincam de lutadores. Então, isso vale a pena? Vale a pena se esforçar tanto por aplausos de pessoas que você nem respeita, como sabiamente questionou Sêneca? Especialmente se pensarmos que o elogio público é volúvel e pode se transformar em vergonha pública num piscar de olhos. Essas coisas não são consistentes, dizia Epicteto. Ele destacou que vale a pena buscar apenas aquilo que está sob nosso controle, qualidades internas como alegria, agir corretamente, tranquilidade e o poder do autocontrole. O restante é excessivamente valorizado e pertence a um plano secundário. E Epicteto vai mais a fundo. Ele repetidamente distingue entre o que as coisas são e a aparência que temos delas em nossas mentes. Por exemplo, ele nos diz que há uma diferença entre como vemos nossos entes queridos e o que eles realmente são. Mesmo que um homem veja sua esposa e filhos como únicos e desejáveis acima de todas as outras esposas e filhos, eles ainda são apenas seres humanos como todos os outros. O que os torna especiais é a idealização que o homem tem em sua mente e não o que eles são em si mesmos. E podemos aplicar essa lógica a tudo que for externo. O que torna o objeto que perseguimos tão desejável? É o objeto em si ou é a maneira como percebemos esse objeto? E do mesmo modo, não deveríamos sentir tanto orgulho de nossas conquistas materiais. Como Epicteto muito bem nos desafiou. Não fique eufórico por qualquer excelência que não seja sua. Se um cavalo se orgulhasse e dissesse, eu sou bonito, poderia ser até suportável. Mas quando você se orgulha e diz, eu tenho um cavalo bonito, saiba que você está se orgulhando apenas pelo mérito do cavalo. Muitas vezes somos um rebanho de ovelhas que querem o que querem simplesmente porque todos os outros querem. Além disso, não queremos o que todos os outros não querem, que é, por exemplo, ser um fracassado. Mas antes de você criticar Epicteto e sair desse vídeo, entenda que não é necessariamente errado querer o que os outros querem. Em muitos casos, o que a maioria persegue pode ser benéfico em termos de saúde e bem-estar, mas em muitos outros não é. E é preciso sabedoria e senso comum para determinar se estamos melhor não buscando o que todos os outros buscam. Epicteto priorizou um estado de felicidade e liberdade acima de tudo e afirmou que devemos estar dispostos a abandonar as coisas que o impedem. E se isso significa que seremos fracassados aos olhos dos outros, que assim seja. Você já se questionou o que há de tão ruim em ser um fracassado? É realmente um destino infeliz? Ou percebemos isso como infeliz porque os outros o fazem assim?
Digamos que temos o suficiente para satisfazer nossas necessidades básicas, mas praticamente nada de interessante acontece em todas as outras áreas de nossa vida. Como resultado, somos rotulados como fracassados, insinuando que somos de alguma maneira inferiores àqueles que têm essas realizações. E ser considerado inferior pelos outros gera apreensão nas pessoas, pois é um golpe direto em seus egos, nas narrativas que constroem sobre si mesmas. Mas alguém é realmente inferior porque lhe falta certas circunstâncias externas? Alguém rico e famoso é melhor do que alguém pobre e desconhecido? Segundo a lógica de Epicteto, esses raciocínios não têm conexão lógica. Eu sou mais rico do que você, portanto sou seu superior. Eu sou mais eloquente do que você, portanto sou seu superior. A verdadeira conexão lógica seria mais como essa: eu sou mais rico do que você, portanto minhas posses devem exceder as suas. Eu sou mais eloquente do que você, portanto meu estilo deve superar o seu. Mas você, no final das contas, não consiste nem em sua propriedade e nem em seu estilo. Robin Williams, que já fez muitos de nós rir, faleceu em 11 de agosto de 2014 aos 63 anos, tirando a própria vida. O rei do rock, Elvis Presley, faleceu em 1977 aos 42 anos de arritmia cardíaca, provavelmente causada pelo coquetel de drogas encontrado em seu organismo. Queiramos ou não, nossas circunstâncias externas têm pouquíssimos a dizer sobre nosso bem-estar interno, que, do ponto de vista estoico, é o que realmente importa. No entanto, frequentemente atribuímos a essas circunstâncias uma importância desproporcional, a ponto de estarmos dispostos a sacrificar nossa felicidade e liberdade para sermos vistos como suficientes e, assim, não sermos considerados inferiores pelas massas. E a questão que eu estou abordando aqui não é que você não deve perseguir isso ou aquilo. Tampouco quero lhe incentivar a viver sem propósito ou objetivos. Tudo isso que discutimos até agora só serve para você entender uma coisa: não importa a direção que você decida seguir, você sempre terá que pagar um preço. Sempre. Queira você escolha ser um ator famoso ou um fazendeiro isolado no interior do interior, você sempre abrirá mão de algo, sempre pagará um preço. Dizer sim para uma coisa é dizer não para todas as outras. A questão principal aqui é: que preço você está disposto a pagar? Epicteto faz uma distinção clara entre ser vulgar, que a maioria escolhe, e ser um filósofo. Ser vulgar implica em sacrificar nosso bem-estar interior em busca de riqueza e elogios, enquanto ser um filósofo significa priorizar a paz interior e a felicidade, mesmo que isso signifique viver de forma simples e ser visto como um fracassado pelos padrões convencionais. Para Epicteto, o verdadeiro filósofo valoriza a tranquilidade interior acima de objetivos materiais como trabalho, dinheiro e prazer externo. Se você deseja melhorar, deixe de lado raciocínios como esses: se eu negligenciar meus negócios, não terei sustento. Se eu não punir meu servo, ele não servirá para nada, pois é preferível morrer de fome, livre de tristeza e medo, do que viver na abundância com perturbação. E é melhor que seu servo seja ruim do que você seja infeliz. Mas, embora isso tudo possa parecer extremo, a verdade escancaradamente oculta nas palavras de Epicteto não são tão grotescas. Afinal de contas, para sermos invencíveis e inabaláveis em qualquer coisa, devemos estar dispostos a perder tudo. Qualquer coisa externa a que nos apegamos, mesmo a menor delas, exerce automaticamente poder sobre nosso estado mental. Então, você é um fracassado aos olhos dos outros? Você é ridicularizado e até desprezado? À primeira vista, isso pode parecer uma coisa terrível. A reputação de ser um fracassado parece uma posição fraca e lamentável, mas também tem as suas vantagens. Não vivemos pelas regras dos outros e mantemos a energia que de outra forma teríamos gasto naquilo que Epicteto chamou de coisas menores, apenas para sermos vistos como suficientes. Como o jornalista Robert Quillen eternizou: muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Em suma, ser um fracassado traz a vantagem de não pagar o preço por não ser um. E, ironicamente,
Isso pode transformar um fracassado em um vencedor, e é preciso ter a sabedoria para decidir o que é verdadeiramente benéfico e manter a força para persistir nisso de forma consistente, com total desrespeito por coisas como elogios, riquezas, poder e posição social. Como Epicteto afirmou, da sua parte, não deseje ser um general ou um senador ou um cônsul, mas sim ser livre. E o único caminho para isso é desprezar as coisas que não estão sob o nosso controle. Mas uma das limitações que impede a maioria das pessoas de seguir seu próprio caminho é o medo do que os outros pensam. Esse medo nos torna escravos das opiniões dos outros e nos mantém na corrida eterna de busca por aprovação, mesmo de pessoas que não gostamos. Sabe aquela vontade de agradar a todo custo que nos impede de ser verdadeiros? E se eu te dissesse que existe uma saída para vencer esse medo? E se eu te dissesse que os principais filósofos da humanidade já abordaram esse tema há milênios e as respostas são mais simples do que imaginamos? Então, se você ficou curioso, pegue uma pipoca, apague a luz e se prepare para mais uma jornada, clicando no vídeo que está na tela.